Eu nunca vou esquecer o dia em que ajudamos meus amigos a virar o jogo contra alguns dos proprietários mais gananciosos que já conheci. E o mais irônico é que tudo começou com uma promessa de uma velhinha que parecia extremamente gentil. Isso aconteceu há uns 15 anos. Minha melhor amiga e o marido dela tinham 5 filhos, e quem já tentou criar uma família grande sabe como cada centavo conta. Eles moravam em uma cidade cara, daquelas em que o aluguel parece subir todo mês. E a única casa que conseguiram pagar era uma casa antiga de 4 quartos. Antiga mesmo. As paredes estavam gastas, a cozinha parecia ter parado nos anos 80 e os ralos às vezes soltavam um cheiro horrível. Mesmo assim, aquela casa era o mundo deles, porque era onde os filhos estavam crescendo e onde eles finalmente tinham algum tipo de estabilidade. Eles pagavam cerca de $400 por semana. Hoje em dia pode parecer barato, mas naquela época já era um valor alto para uma família com 5 crianças. A dona da casa era uma senhora muito rica, mas diferente de muitos proprietários que só pensam em dinheiro, ela parecia realmente gostar deles. Ela conversava com meu amigo quando aparecia por lá, perguntava das crianças e dizia que admirava o quanto ele trabalhava duro. Depois de um tempo, ela fez algo que mudou completamente os planos deles. Disse que congelaria o aluguel por alguns anos, e que quando eles conseguissem dinheiro suficiente para dar entrada em um financiamento, ela venderia a casa diretamente para eles, sem disputa com outros compradores, sem colocar no mercado só eles. Aquilo parecia quase bom demais para ser verdade, mas havia um detalhe importante: ela já tinha feito isso antes com outras pessoas. Então meus amigos acreditaram. Durante 5 anos inteiros eles viveram com um único objetivo: economizar dinheiro para comprar aquela casa. Sem viagens, sem luxo, sem nada extra. Cada pequena economia ia para aquela meta. Eu vi de perto o quanto eles se sacrificaram. 5 anos depois, finalmente aconteceu. Um dia minha amiga me ligou com a voz tremendo de empolgação e disse que eles tinham conseguido juntar o suficiente para tentar o financiamento. Eu lembro da felicidade dela naquele momento, como se finalmente estivessem saindo de um túnel longo demais. 2 dias depois, a velha senhora morreu. Eu lembro do silêncio estranho quando ela me contou. Porque naquele momento todos perceberam uma coisa que ninguém tinha pensado antes. A promessa nunca tinha sido colocada no papel. Não existia contrato. Não existia documento. Só a palavra de uma mulher que agora não estava mais ali. E foi aí que surgiram os novos proprietários. Os 4 filhos dela. Todos extremamente ricos por direito próprio. Eles herdaram um enorme portfólio de propriedades na cidade inteira. Quando meus amigos falaram com eles pela primeira vez, eles pareceram tranquilos. Disseram que sabiam do acordo que a mãe tinha feito e que pretendiam respeitar aquilo. Só pediram um pouco de tempo até que todo o processo de inventário fosse resolvido. Parecia razoável. Então meus amigos continuaram vivendo ali, confiantes de que em breve aquela casa finalmente seria deles. Como acreditavam que iam comprar o lugar, começaram até a fazer algumas melhorias. Tiraram papéis de parede antigos, pintaram algumas paredes, começaram a planejar como reformariam a cozinha no futuro. Era bonito ver a esperança deles voltando depois de tantos anos de sacrifício. Alguns meses depois o inventário finalmente foi resolvido, e os herdeiros voltaram a entrar em contato dizendo que a venda poderia continuar. Meus amigos foram até o banco para finalizar o financiamento, mas então algo estranho aconteceu. O empréstimo foi recusado. No começo ninguém entendeu o motivo. Até que finalmente descobriram a verdade. Sem avisar absolutamente nada, os novos donos tinham aumentado o preço da casa em $80 mil. De repente, o acordo que tinha levado 5 anos para se tornar possível simplesmente deixou de existir. E isso não foi nem a pior parte. Eles disseram que a casa seria colocada no mercado. Em 7 dias haveria um open house e qualquer pessoa poderia fazer uma oferta. Naquele mercado imobiliário, provavelmente venderia no mesmo dia. Quando minha amiga me contou isso, eu vi algo nos olhos dela que nunca tinha visto antes. Não era só tristeza, era aquele tipo de desespero que aparece quando você sente que algo fundamental na sua vida está prestes a desmoronar. Mesmo que eles tentassem conseguir mais dinheiro, levaria mais de uma semana. E se alguém comprasse a casa antes, o novo proprietário poderia aumentar o aluguel ou simplesmente pedir que eles saíssem. Encontrar outra casa com 4 quartos naquela região seria praticamente impossível para eles. Eu fiquei preocupado, claro, mas junto com a preocupação veio uma raiva enorme, porque aqueles 4 irmãos já eram ridiculamente ricos. Aqueles $80 mil extras significavam praticamente nada para eles. Ainda assim, estavam dispostos a destruir os planos de uma família inteira por pura ganância. Quanto mais eu pensava nisso, mais uma ideia começava a surgir na minha cabeça. Se alguém fosse visitar aquela casa para comprar, então aquela casa precisava parecer o pior investimento possível. Mas havia uma regra importante. Meus amigos não podiam parecer maus inquilinos. Nada que pudesse dar motivo para despejo. Então começamos a planejar com cuidado.
A primeira coisa que fizemos foi reorganizar completamente a casa. Movemos os móveis para longe das paredes e colocamos móveis extras que pegamos emprestados. De repente, os cômodos pareciam menores e mais apertados. Depois enchemos as paredes com uma decoração estranha que conseguimos emprestada, principalmente coisas relacionadas a motocicletas. Capacetes, placas, lembranças, tudo espalhado pela casa. O lugar parecia ocupado por um grupo de motociclistas. Mas o cheiro também precisava ajudar. Então meu amigo colocou uma panela enorme no fogão e começou a ferver repolho. Quem já sentiu esse cheiro sabe que ele se espalha pela casa inteira e fica no ar por horas. Mas ainda não era suficiente. Borrifamos um pouco de amônia perto das portas para criar aquele cheiro que lembra gato marcando o território. E então fizemos algo ainda pior. Pegamos 2 dúzias de ovos estragados e jogamos nos ralos da casa. Agora parecia que o sistema de esgoto estava voltando pelo encanamento. Só que a casa não era o único problema que queríamos criar. O bairro também precisava parecer ruim. Então pedimos permissão a um vizinho do outro lado da rua e colocamos um sofá velho e mofado no jardim da frente dele, como se alguém tivesse abandonado lixo ali. Depois começamos a ligar para amigos pedindo ajuda. Qualquer pessoa que tivesse um carro barulhento ou velho foi convidada a passar algumas vezes pela rua no dia da visita. Mas a parte mais brilhante do plano veio depois. Nós tínhamos amigos em um clube de rugby, e muitos deles eram enormes. Homens gigantes que chamavam a atenção só de existir. O vizinho organizou uma churrasqueira no quintal da frente e prometemos comida de graça e cerveja barata. Também pedimos que viessem com motos e roupas mais rudes. Quando o dia do open house chegou, a rua parecia completamente diferente. Carros barulhentos passando, motos estacionadas, um grupo enorme de homens gigantes rindo alto em uma festa no quintal ao lado. As pessoas começaram a chegar para ver a casa e eu observava tudo de longe. Muitos entravam, ficavam poucos minutos e saíam rapidamente. Uma mulher nem chegou a entrar. Ficou sentada no carro olhando para a festa ao lado e foi embora. Um homem parecia realmente interessado. Ele ficou bastante tempo dentro da casa e parecia considerar a compra. Mas quando saiu, resolveu puxar conversa com alguém que estava na festa. Perguntou se aquilo acontecia sempre por ali. A resposta foi perfeita. Disseram que aquela reunião era mais ou menos a cada 2 semanas, e que a festa da noite anterior tinha sido algumas casas depois. Também comentaram casualmente que os ralos da rua viviam entupindo por causa das raízes das árvores, e que às vezes o cheiro de esgoto voltava. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, olhou novamente para a rua movimentada, entrou no carro e foi embora. No final do dia, ninguém fez uma oferta. Ninguém. Exceto meus amigos. Eles ainda tiveram que pagar um pouco mais do que planejavam originalmente, mas muito menos do que aqueles proprietários gananciosos queriam. Os papéis foram assinados e o depósito foi pago naquele mesmo dia. Algum tempo depois aconteceu algo ainda mais irônico. O mesmo homem que tinha visitado a casa voltou com uma oferta de $30 mil, a mais do que meus amigos tinham pago. Só que naquele momento o contrato já estava fechado. Não havia mais nada que os proprietários pudessem fazer. Até hoje eu gostaria de ter visto o rosto deles quando descobriram, porque naquele dia, pela primeira vez, a ganância deles não venceu. E tudo porque algumas pessoas decidiram que não iam deixar uma família inteira perder o lar sem lutar um pouco.